Vamos para o nosso papo que finaliza nosso evento aqui hoje. E aí, como né, o Pedro já puxou isso, e eu vou usar, porque olha que estamos tão conectados que até esse painel estava falando do tempo de entrega, né? Você viu que tempo de entrega tem até a ver com análise de fraude, não é só ali o quanto você vai cobrar de frete ou não. E será que, de fato, pós-venda pode fidelizar ou perder um cliente? A gente vai falar disso agora com dois convidados especiais. Também usamos a mesma lógica, trazer um de cada ponta, né, para a gente discutir aí as duas visões. Então, vou chamar o Alisson, gerente de e-commerce da Britânia. Seja bem-vindo. Olá, esse pessoal tem uns sobrenomes diferentes, né? Tiago Porangaba. Acertei. Da Log. Bem-vindo, Tiago. Também vou deixar vocês se apresentarem, por favor. Então, contem antes da gente começar quem são e onde estão. Boa tarde a Obrigada. todos. Meu nome é Alisson. Eu estou como gerente de destaque e-commerce, né, nesse desafio da Britânia. Estou há 1 ano e meio aproximadamente. Muito feliz. Feliz, inclusive, porque é o meu segundo painel. Ano passado estive aqui também falando um pouco sobre, inclusive, trocas e devoluções. Obrigada, Obrigado, Alisson. eu. Muito bom. Funcionando, será? Acho que esse daqui é o que está mais baixo, né? É. Então, vou falar mais alto para ajudar. Bom, pessoal, eu sou o Thiago, minha primeira vez aqui, então espero conseguir contribuir para falar também sobre trocas e devoluções aí com o Alisson. Eu sou diretor de produtos na Log. Comigo está toda a equipe que cuida dos nossos produtos que atendem os clientes B2B, então os grandes e-commerce, acho que é provável que a gente tenha alguns clientes aqui também. E a Log também está super focada em clientes menores que usam mais autosserviço, o app. Então, o app também está comigo, focado em B2C. Vai ser um prazer trocar essa ideia com vocês hoje sobre tema de pós-venda. Muito bom, gente. Eu trouxe aqui também alguns dados para a gente citar, né, sobre esse tema, que eu acho importante, que, segundo uma pesquisa da Naver, 96% das pessoas comprariam novamente de um varejista que oferece um processo fácil de troca e devolução. Hoje a gente vê, inclusive nos nossos dados, dentro de After Sale, um processo de pessoas que evitam comprar no e-commerce ainda, por medo de ter que trocar. Né? Porque na loja física isso é muito simples, a gente está acostumado, na verdade. No e-commerce também é fácil, né? Dependendo do e-commerce. Mas a gente está acostumado a fazer na loja física. Putz, não deu certo, eu volto lá, falo com o mesmo gerente, o mesmo vendedor e resolve. E uma pesquisa da McKinsey, 25% dessas pessoas pagariam um prêmio para receber a compra no mesmo dia. E aí a gente está falando aqui de Mercado Livre, até citar o sobrinho do meu marido, ele falou, esse dia tem 3 aninhos. Ele falou para a mãe dele, mamãe, compra pelo Mercado Livre que chega. Né? Então, assim, essa questão da cultura, do imediatismo, tem vindo rápido, até para ver que os futuros já sabem que é na mesma hora que eles querem receber. Mas olhando para isso, eu queria começar até puxando pelo Alisson, falando de trocas e devoluções, um processo aí de uma empresa que está em vários pontos de contato, né? Então você, né, vende em vários canais. Como que é esse processo de troca e devolução hoje dentro da Britânia? Bom, é um tema bem sensível, né? Falar de trocas e devoluções, principalmente numa Black Friday, né? Ou um pós-Black. O tempo de entrega ele já se estende um pouco mais. O Jack até que sabe o que eu estou falando. Todo mundo que trabalha com e-commerce que entende bem sobre isso. É uma fricção gigante que tem com o cliente, é um atrito, né? Se você não tiver uma base bem formada, um parceiro muito bem pré-definido, a Troca Fácil, ela nos auxilia muito nisso, a After, né? O cliente, de fato, ele tem uma expectativa. O Diogo falou muito agora há pouco aqui sobre experiência do cliente. O cliente está no centro. Se eu não tenho... primeiro que a experiência de compra dele é para quando ele abrir a caixa do produto da Britânia, a batedeira, a Air Fryer, que é a nossa menina dos olhos, ela está funcionando perfeitamente. E aí, de repente, a porta da Air Fryer não está fechando bem, ou porque houve algum problema no transporte, ou porque foi uma fabricação, enfim. Eu preciso trocar rápido, eu preciso fazer um processo muito ágil para que a experiência dele não seja tão ruim quanto foi
né, pela espera num primeiro momento. Então, porque ele vai ter que esperar, já esperou a primeira vez a chegada, a experiência não foi tão positiva, vai ter que devolver experiência, e aí mais um tempo para um novo produto chegar. Então, acho que, de fato, a gente ter bases sólidas e parcerias bem fortes em cima disso, a After tem nos auxiliado muito, esse ano a gente evoluiu muito, principalmente nos processos, né, que a gente fez, visando sempre o cliente no centro. Acho que isso é importante. Bom, e quando a gente fala eh, dessa quantidade de demandas, inclusive, né, a gente sabe que vocês são parceiros, né? Log é uma parceira da Britânia aí nas devoluções, enfim, no pós-compra. Quando a gente olha para isso, Thiago, você percebe o movimento dos clientes hoje usando esse processo de troca, né, como o próprio Alisson trouxe, como fidelização? Há uma procura ou ainda é um processo muito mecânico? Eu preciso ter um processo de troca, me ajuda? Ou existe essa procura do mercado e como que a Log trabalha isso na questão de essa experiência, né, do pós-compra, da troca e colocar essa experiência como algo relevante nos indicadores, vamos dizer assim? Sim, a gente enxerga muito assim os nossos clientes utilizando isso como um ponto muito estratégico para garantir que esse cliente volte e continue comprando. Então, quer garantir que a experiência de devolução não seja algo mecânico de forma alguma, seja algo que no final consiga reverter essa experiência que talvez não esteja sendo tão boa como algo encantador, e isso faz com que o cliente volte para fazer essa compra de novo no mesmo com a Britânia, comprar Air Fryer de novo, outros produtos da categoria. E a gente, como log, a gente quer ajudar o nosso cliente a dar essa experiência encantadora para o cliente deles, né? Então, o que a gente tenta fazer, a gente geralmente separa em dois grandes assim perfis de público que a gente quer deixar muito feliz. Então, a gente quer deixar o nosso cliente muito feliz com esse processo de gerar uma devolução, algo tranquilo, sem atritos, para o seu time conseguir gerar esse processo de devolução para atender bem o cliente da Britânia. E a gente sabe também que esses processos de devolução, do ponto de vista de negócio, muitas vezes o custo é de vocês querem também dar uma experiência bacana para o cliente, e o cliente também não quer se deslocar, não quer perder muito tempo nesse processo de devolução. Então, a gente, Log, está trabalhando muito. Esse ano já tivemos grandes avanços, mas 2025 continuaremos para conseguir permitir ser uma alternativa muito viável aos Correios, que hoje acho que é o grande share desse mercado, tanto do ponto de vista de custo e preço para atender bem vocês, quanto do ponto de vista de ter presença e penetração para o cliente da Britânia não ter que se deslocar e perder muito tempo, seja tentar achar uma agência dos Correios, seja pegar muita fila. Porque hoje, quando você vai numa agência dos Correios, 90% ali são pessoas que vendem nos grandes marketplaces e enchem a agência. E se você quer ir lá para poder, seja fazer uma devolução ou mandar algum presente para alguém, algum familiar, etc., você vai pegar. Então, a gente log, basicamente, o que a gente está fazendo, a gente está criando uma rede que a gente chama de log pontos. Então, a gente quer estar presente no Brasil todo, que é como se fosse uma agência física dos Correios. Mas, numa parceria com os nossos clientes, todas as devoluções que foram feitas pela log, a gente garante que vai ter um ponto da log bem próximo, para esse cliente da Britânia conseguir ir lá facilmente, sem fila, sem precisar emitir etiqueta e fazer essa devolução. Aí, dessa forma, a gente consegue ajudar nossos clientes, tipo a Britânia, a ter uma devolução bacana e esse cliente voltar. Então, é um pouco disso que a gente ajuda os nossos clientes. Muito bom. Eu sei que a Britânia não tem um único parceiro logístico, até porque a gente está falando de Brasil, né? E é muito desafiador a gente, né, ter uma única empresa que atende todas as necessidades a nível Brasil e a nível experiência. Como que é para colocar isso tudo dentro de casa, Alisson? Porque cada empresa tem seu processo, hoje a gente tem processos às vezes mais manuais, menos manuais. Como que a Britânia está olhando para isso na hora do dia a dia ali para ter uma menor fricção? Importante. A nível Brasil, entrega, devolução, e-commerce e varejo. Por sermos uma indústria, eu tenho todo o meu processo, né? Então, o ano de 2024 foi um ano bem importante para a gente, principalmente na definição do e-commerce, que
onde eu tenho esse contato direto, né? A gente não tinha apenas transportadores de e-commerce focados em e-com. Por alguns detalhes de anos anteriores, mas em 2024 a gente conseguiu, a nível Brasil inteiro, termos parceiros de logística focados em e-com. Isso é importante para o consumidor, porque aí eu tenho um tracking bem mais atualizado, eu tenho um acompanhamento de devolução muito prático. Isso que o Thiago falou é muito bacana, porque aí se eu tenho um ponto, eu consigo acelerar o processo de devolução, seja ele de ressarcimento, seja ele de um voucher, seja ele de um outro produto, né? Então, isso é bem... E o próprio correio, a gente tem alguns pontos, isso que ele falou é fato, né? Tem algumas limitações, né? Então, mas também, de fato, o ano de 2024, no contexto geral, quando a gente fala de logística, dentro do comércio eletrônico, esse foi um tópico que a gente trabalhou bastante, inclusive por isso que a Log foi um dos que iniciaram aí com a gente também. Thiago, dá para enviar, trocar rápido e barato para o Brasil inteiro? Bom, então eu vou dar a resposta que todos querem ouvir. Sim, Uh. essa é a nossa visão, assim, é claro que a gente tem que começar por algum lugar, então esse ano a gente focou muito em ter uma alta penetração em cidades e estados mais estratégicos, né? Então começamos naturalmente por São Paulo, etc. Mas a Log, acho que por visão a gente quer ter alcance no Brasil todo. Então esse nosso produto de Log Ponto para poder também acelerar a devolução, também a visão é que tenha no Brasil todo. Então esse ano a gente deve chegar próximo mais de 1.000 pontos ali no Brasil e ano que vem a gente continuar expandindo bastante. Então, essa é a ideia, a gente servir o Brasil todo. Legal. Falando de Black Friday, a gente sabe, a gente vê muito isso na After Sale. Enquanto o pessoal está se preparando, como a gente falou aqui no último, antes, né, para toda essa Black Friday, tem muita gente olhando para o que vai acontecer depois da Black Friday, né? Então, tem aí uma dor que é a pessoa na Black Friday, né, na emoção da coisa, comprou ali muito rápido porque o preço estava bom, não posso, e tem aquela questão de emergência. Compra, então tem aumenta muito, né, os níveis de troca e devolução de algumas categorias, mais que outras, mas aumenta, né? Dá para utilizar, e a gente discutiu isso, inclusive quem ainda não viu, né, a gente tem um podcast lá no Conftalks falando disso. Dá para utilizar a troca e devolução na Black Friday como processo de fidelização, processo de recompra? Como é que vocês veem esse processo e como usar isso como oportunidade já nessa Black Friday? Tem já alguma dica para a gente já começar a aplicar? Meus concorrentes estão aí, eu não posso falar de dicas. Brincadeiras à parte, eu acho que sim. A fidelização, acho que ela é um conjunto de fatores, né? Como o Diogo falou, a analogia do carnaval foi perfeita. Quando a gente terminou praticamente janeiro, a gente já estava colhendo os frutos da Black de 2023 e pensando nos projetos da Black de 2024. Então, de fevereiro para cá, estamos a pleno vapor. Eu digo que eu faço o time suar um monte até novembro. E aí, depois de novembro, a gente surfa a onda. Graças a Deus pelos clientes que estão vindo, né? E aí, muitas vezes, de fato, a gente pega esses insumos para trazer inovação, para trazer pontos de melhoria e, principalmente, como o cliente no centro, a fidelização, né? Tentar fazer um cross, né, de um produto que ele comprou, numa troca, algo além, cuidar também, principalmente, do cliente um pouco mais atritado. Esse é um ponto que a gente tem um cuidado muito grande lá dentro do meu time de saque. A gente tem um setor específico que chama casos críticos. Então, o cliente, quando eu percebo que ele está sendo crítico, que ele ameaça um ADC, que ele, né, antes de ir para uma rede social, antes de ir para um JEC, antes de ir para um PROCON, e se é um detrator, por que não eu tentar mudar esse cenário desse cliente? Né? E por que não tentar fidelizá-lo? Então, a gente tem evoluído muito com esse ponto, e sim, dá. Mesmo na troca, mesmo na devolução, obviamente que ele é mais desafiador, mas ele começa lá no início, lá no estudo que a gente pegou da Black do ano passado e todo o histórico do ano, né? Eu acho que não dá para deixar de pensar também nisso.
Fazer um parênteses antes do Thiago responder, só para uma pergunta agora curiosa. Você é gerente de e-commerce, né? Saque e-commerce. Qual que é o peso na sua estratégia quando você pensa na troca e devolução? Porque você está pensando no todo, né? Na promoção, o que que a gente vai promocionar e etc. Que peso que hoje a troca e a devolução entra aí, tem aí na sua estratégia? Bom, a gente tem contato direto com o time de logística, de expedição, dentro do CD, tem dentro da área comercial, né? A Mari está aí, ela sabe o quanto a gente tem conversado em diversas reuniões, né, com a Ju, o quanto a gente tem tratado com o cliente da troca, que tipo de cliente está vindo, que produto que ele está entrando para se autosservir, independente do canal, se ele está entrando pelo voz, se ele está entrando pelo WhatsApp, se ele está entrando pelo chat, se ele está mandando e-mail, se ele está mandando formulário. E eu preciso levantar essas informações para eu saber se eu preciso melhorar esse produto a ponto de melhorar a experiência dele. Inclusive, eu mando dados para a engenharia, né? Se foi um problema de transporte que ocasionou o dano de um produto, um liquidificador ou um ventilador que é sensível de quebra, quem sabe, por uma queda. Mas esses dados e informações, principalmente nas trocas e devoluções, a gente procura ir no detalhe do problema, justamente para entender e acionar as outras áreas, né? Para entender e melhorar o processo para o consumidor sempre. Acho que esse é o ponto. Obrigada. Do lado da Log aí, quem estiver pensando em tentar experimentar novas maneiras de trocas e devolução para Black Friday, também dá tempo. Eu sei que às vezes, bom, enfim, a gente está na cara do gol aí na Black Friday, quando a gente fala de se integrar com uma nova transportadora, vocês devem pensar, nossa, tem que botar minha equipe de tecnologia para conversar com a equipe de tecnologia da Log, vai demorar um tempinho, que de fato, principalmente para grandes clientes igual a Britânia, é o que acontece, mas a gente também tem outras alternativas que a gente trabalhou bastante para poder acelerar esse processo. Então, vocês vão conseguir usar a Log para trocas e devoluções para essa Black Friday, além dessas integração sistêmica, ou utilizando plataformas especializadas em troca e devolução, como você citou aqui. A gente estamos nos integrando a essas plataformas e estaremos com tudo finalizado até a Black Friday. Então, se você usa uma troca e-commerce, troca fácil, estaremos lá como uma opção. Aí por lá vocês vão conseguir oferecer para os seus clientes possibilidade de deixar um pacote no log ponto, enfim. E para clientes que às vezes nem usam plataforma, só querem testar, se vocês baixarem um aplicativo ou entrarem no site da Log, vocês também conseguem emitir como se fosse uma etiqueta de devolução. Então, é bem análogo ao que tem no Correios hoje. Hoje no Correios, provavelmente, vocês de e-commerce têm acesso a um sistema do Correios que vocês conseguem gerar o código da logística reversa, né? A gente tem exatamente essa mesma experiência, só que menos atrito, mais moderna, que vocês conseguem pagar por tudo lá. Com esse código, vocês dão para o cliente de vocês, ele não precisa emitir nada, nenhuma etiqueta. No log ponto mais próximo, ele consegue deixar. Então, não tem desculpa para não usar log, gente. E se preço for um problema, vocês me avisem que a gente negocia. Deu a louca no gerente. Exato. Mas, em resumo, assim, temos algumas alternativas aí para ajudar vocês. Muito bom. Gente, temos perguntas? Tiago, hoje a gente vê muito essa parte de penetração de transportadora na parte de produtos leves. Eu queria saber se vocês têm uma projeção ou quais são os próximos planos, principalmente para uma experiência de produtos pesados, né? Que querendo ou não são produtos mais críticos, é uma geladeira, é uma lave seca que para consumidores são normalmente eles não querem devolver antes de receberem um novo. Então, nos tópicos de troca casada e etc, se vocês têm algum planejamento também visando esse tipo de serviço. Muito bom, ótima pergunta. Acho que você vai conseguir extrair a primeira resposta, talvez não positiva do meu lado, porque, assim, brincadeira à parte, o nosso foco ainda é leve. Então, acho que para o ano que vem não deve mudar. Mas a gente sabe que isso é um baita problema, uma baita dor. E é um mercado bastante interessante também. Mas, por enquanto, a gente está querendo dominar um pouco mais o leve antes de ir para o pesado. Mais alguém? Eu tenho o Alisson. Alisson. Pega leve, Ju. Hoje,
vocês cuidam de toda essa parte do pós-venda e têm esse contato com o cliente na dor dele, independente do momento. Como que hoje a Britânia ela está conseguindo a dor das dos diversos canais, de todas as tecnologias, vocês sentem muito na pele porque estão ali em contato com o cliente. Quais são as ações que vocês estão fazendo para facilitar um pouco e a velocidade às vezes vir através da integração do dado? Como que hoje são as frentes da tua área dentro da Britânia que estão contribuindo para esse atendimento ser mais efetivo na parte de integração do dado mesmo, do simples, assim, do olhar o todo de uma forma mais simples para dar um feedback para o cliente rápido? Quando a gente fala de e-commerce, inevitavelmente a dor maior é de entrega, né? O Thiago está aqui, sabe? É, E aí, pelo que tu falou, pelo que a Vanessa falou, a nível Brasil, né? Então, em 2024, a gente pensou muito sobre a informação do consumidor, rechamada, o retorno do consumidor, de uma informação simples, às vezes, né? O produto está com a log e teve uma tentativa de entrega e deu um insucesso. E agora? Log faz mais uma, mais duas tentativas, me devolve o produto e eu falo para o cliente que vou fazer a devolução, o cancelamento e a experiência dele. Então, a gente pensou muito sobre isso esse ano e a gente inovou. E eu vou falar inovação porque acho que dentro do cenário, eu estou desde 2019 no comércio eletrônico, em outras empresas também, além da Britânia. Eu acho que esse ponto ele é uma dor gigante do contato do transportador de um insucesso com o meu cliente final, obviamente, porque a gente tem LGPD, tem outros fatores importantes, mas ele vai me contatar para eu contatar o consumidor, ou, ao contrário, o consumidor vai contatar eu para eu contatar o... E o transportador, o caminhão está lá, andando, correndo, para fazer as outras entregas, ele vai trazer o tracking, ou vai fazer a atualização depois. Esse ato, né, que eu comentei com o Thiago agora há pouco, inclusive nós estávamos falando sobre isso agora há pouco aqui, que é essa comunicação. Então, deu um insucesso de entrega, vou pegar esse exemplo, tá? Deu um insucesso de entrega. Esse processo dele me avisar que deu um insucesso e eu tentar o contato com o consumidor, como eu faço para minimizar esse tempo? Dele subir essa informação num tracking e eu, imediatamente, tem backlog isso. E meu time já tratar. Porque hoje boa parte das tratativas e ações, acredito que boa parte das empresas de marketplace, de comércio eletrônico, é por e-mail. A transportadora vai mandar um e-mail para o meu setor que vai tratar, enfim. Se tiver uma integração direta, né, ou um integrador, né, um sistema que eu consiga fazer esse processo, eu vou ganhar um tempo gigante. E aí pode ser do lado do cliente também, uma necessidade do cliente de dúvidas sobre a entrega, por mais que ele tenha o tracking, isso acontece muito, né? O consumidor ele manda mensagem para mim num e-mail, num formulário, no WhatsApp, e ele me liga logo em seguida. Você recebeu a mensagem aí? Porque é uma ansiedade dele. Isso é normal e natural. O que a gente precisa fazer é minimizar isso. Então, muitas vezes, no insucesso, que ele tem um retrabalho gigante, né, para a transportadora e para a gente, como empresa contratante também, sem contar o consumidor. Então, acho que esse ano a gente trabalhou muito em cima disso, né? Eu não vou dar tanto spoiler aqui, porque a gente está num projeto piloto bem forte com outro transportador, eu falei para o Thiago, e a gente vai logo já contatá-lo, inclusive com o time lá, para que antes da Black ainda a gente incorpore esse processo que para a gente é uma inovação absurda, eu acho que inclusive para o mercado, e futuramente teremos novidades de boas práticas e um ganho bem significativo para o consumidor. Ele tem que sempre estar no centro, acho que esse é o ponto. Bom, gente, também vamos ter ali um nosso tempinho no Happy Hour, a gente pode bater mais papo sobre esse assunto. Quero agradecer vocês pelo papo. Ixi. Você viu?
A apresentação ela me acelera. Já quer ir pro Ok, happy hour. chega. Obrigada, Alice, pela segunda vez aqui. Espero contar com você ano que vem de novo. Bom, venham sempre. Obrigada, Thiago, viu, pelo tempo, pela presença e por tirarem as nossas dúvidas. E esse assunto, pós Black Friday, a gente pode fazer. Vamos fazer um podcast. Sem Vou chamar dúvida. vocês para a gente fazer podcast. Obrigada, gente. Agora eu vou fazer sorteio, então segura aqui um pouquinho Muito que a gente vai obrigado. sortear os 3 ingressos. Valeu, pessoal. Obrigada, gente.